Olá a todos, mais um vídeo de intuição na prática. Vamos lá. Buscando intuição, queria falar sobre a culpa. O quanto que a culpa prejudica a pessoa, atrapalha a pessoa a evoluir, destrói a pessoa. Primeiro que, quando eu falo em culpa, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquela pessoa que sabe que fez alguma coisa errada. Mas não é dessa culpa que eu estou falando. Eu estou falando de uma culpa que é a alma que sente. Sabe? A pessoa ela continua cometendo o mesmo erro e não sabe que está errando. Ela acha que está fazendo certo. Então a culpa se manifesta nessa pessoa de uma forma que nem ela percebe. Ela não consegue perceber que está fazendo errado. Perceber que não é que é inocente, mas a pessoa ela está tão acostumada a fazer aquilo errado que para ela é normal, mas aquilo está prejudicando ela mesma. E a culpa começa a cobrar dela. Ela começa a sentir culpa, só que ela não percebe. Ela começa a se sentir triste, ela começa a ter sonhos simbólicos, né? Porque o eu superior dela começa a tentar avisar ela que ela está num caminho perigoso, está fazendo mal para ela, até para a saúde física. Então ela começa a ter sonhos simbólicos. Eu vou te dar um exemplo para vocês entenderem isso que eu estou dizendo. Nós tratamos na apometria aqui muitos casos nesses últimos 7 anos. Teve algum caso que o consulente ele estava sentindo mal, mas ele não sabia o que era. Então nós descobrimos que ele estava prejudicando muito os filhos e a esposa com o comportamento dele dentro de casa. Ele era muito bruto. E quando ele saía na rua, ele fingia que era uma família mais feliz do mundo. Igual aqueles comercial de margarina. Aquela família sorrindo, todo mundo gosta de todo mundo respeita a opinião do outro. O pai é um pai que respeita a opinião dos filhos, que ouve os filhos, que tenta entender os filhos. Então ele saía para fora de casa com a mulher, com a esposa e os filhos com essa máscara. Estava matando a família dele. Lá dentro de casa ele era um animal, era bruto, era um ditador. Então ele estava matando os filhos 2 vezes, a esposa, estava matando o casamento. Porque ele sentia culpa por ser um ditador, um bruto, de tal forma que ele fingia para o pessoal lá fora que não era. Para vocês verem o tamanho da culpa que ele estava sentindo e não sabia. Então, para que ele encarasse isso de frente, primeiro ele tinha que parar de sentir culpa. Ele tinha que entender como que ele funcionava, para ele começar a corrigir. Porque não tem como uma pessoa corrigir um defeito se ela não sabe que ele existe. Se ela faz uma coisa porque ela é normal, ela foi criada desse jeito, ela vai achar que está fazendo certo. Aí inconscientemente ela vai agir igual ele agiu do lado de fora. Que aí o eu superior dele, aí a consciência dele sabe que está errado, mas ele não consegue entender. Então ele vai ter que passar pelo processo de entender ele, entender os defeitos dele, né? Parar de sentir culpa para poder entender e começar a se corrigir. Quando a pessoa para de sentir culpa, no sentido que ela começa a buscar a solução para algum problema físico, né, que já está se manifestando na parte física,
ela começa a evoluir, porque ela fala, poxa, eu tô ficando doente. Então eu tô ficando doente porque o meu comportamento com o meu próximo tá errado. Não, eu não aceito, mas ele vai começar a encarar. Então a culpa ela não ajuda. A culpa não ajuda. A culpa já é um, um estado onde a pessoa ela parte até para o suicídio, parte para a depressão. Então, ao invés dela encarar os problemas e tentar resolver, se precisar e pedir desculpa, mesmo que não tenha perdão, mas ela tem que ir lá e admitir, se precisar de falar, eu errei, eu estou errado. Não para os outros, para a pessoa que ela prejudicou. Eu não tenho como te ressarcir, mas eu estou errado. Mesmo que a pessoa fale um monte de coisa para ela, quando ela sente culpa, ela não consegue fazer isso. Ela se reprime, ela começa a guardar energia negativa. E essa culpabilidade vai aumentando e essa energia ela vai corrompendo energias de Deus, o fluido cósmico, o fluido universal, o hálito de Deus. E aí a culpa vai transformando, vai usinando essa energia corrompida dentro dele. E aí vem problemas espirituais, porque a pessoa começa a vibrar. E aí depois transfere. Primeiro fica doente a parte mental, depois o corpo físico, o corpo espiritual, aí passa para o duplo etérico e o corpo físico. Então, o corpo astral, o duplo etérico, e aí começa a se manifestar no físico, na parte física da pessoa, a enfermidade. Então, um meio de resolver a culpa nós temos que identificar ela em nós. Nós temos que observar como que eu me comporto com meus pais, como que eu me comporto com meus irmãos, com meus vizinhos, como que eu sou no bairro onde eu vivo. E você vai começar a perceber, e aí os sonhos vão te orientar, você vai ter sonhos simbólicos, e aí vai passar a ser sonhos que vai querer convidar você, sonhos que vai convidar você à forma íntima. Você não vai virar santo, você não vai se corrigir do dia para a noite. Se você tem um defeito de discutir com seu pai, todo mundo tem defeito, não existe santo. Mesmo estando errado, você discute com seu pai, com sua mãe, você começa a perceber que está errado. Depois você vai lá, pede desculpa e tenta melhorar. E você vai conseguindo, devagar, vai conseguindo melhorar. Se você tem um comportamento dentro de casa com sua família, a mulher ela se comporta de um jeito que prejudica a família, os filhos, o esposo, é uma coisa que está destruindo aquela energia familiar, você vai começar a perceber. E você não vai sentir culpa. Sabe? Você vai começar a ver, porque você vai sentir esperança. Tá? Eu sou assim, mas eu não sou obrigado a continuar sendo assim. Olha, essa sou eu mesmo, essa sou eu mesmo. Esse sou eu mesmo, essa sou eu mesmo, se for uma mulher. Poxa, mas não é certo ser assim. O que me leva a ser assim? Qual que é o gatilho? E aí a pessoa vai se corrigindo. E vai chegar um ponto que ela vai evoluir de tal forma nesse sentido aí, com a família, que a família vai ficar tão feliz, a família não vai saber nem por que é feliz do lado dela. Não vai ficar aquele clima chato. Se a mãe tem um filho tranqueira, vai usar essa palavra chula, né? Um filho aí sem caráter, ela vai começar a dar exemplo para ele, mesmo que ele não siga. Eu conheço mães que dão exemplo pro filho e o filho não segue. Dão muito exemplo.
Te dão bons exemplos. Elas têm atitude. Elas não conversam com eles com a boca, elas conversam através do exemplo. São mães que não levam vantagem em cima dos outros. São mães que ajudam o próximo. São mães que toleram, que se calam na hora que precisa se calar por inteligência, não porque é fraca. E os filhos cobram delas. Eu já vi muitos. E elas falam, não, porque eu tenho uma boca e 2 ouvidos, então eu vou ouvir e ficar com minha boca fechada. É só uma que eu tenho. Então, é exemplos. Isso é dar um exemplo para o filho se calar, ouvir mais. Eu conheci mães que acharam dinheiro, procuraram um dono e entregaram, os filhos ficaram revoltados. E elas colocam eles no lugar deles. E eles não respeitam isso. Mas elas dão um exemplo. Porque elas estão evoluindo, eles não querem evoluir. E então, o fato da gente entender a culpa e não deixar a culpa atrapalhar e poder resolver os problemas nos faz evoluir. E tudo isso está em torno também da culpa. Porque se a pessoa ela consegue parar de sentir culpa, entender porque está sentindo culpada, conseguir perceber, antes de se manifestar na parte física alguma enfermidade, ela perceber que está sentindo culpa, porque tem alguma coisa errada, e aí ela ir atrás, ela vai criando uma experiência de resolver problemas emocionais, problemas familiares, espirituais, porque a pessoa que ela consegue resolver um problema dela desse, seja um qual for, ela consegue ajudar os outros que estão passando por esse problema. E ajudar os outros não é ficar falando para a pessoa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não é isso. Mentalmente, é através de exemplos. Só o fato de uma mãe dessa que eu citei, que ela ensina os filhos através dos exemplos de ser uma pessoa de bem, quando ela cria um campo áurico em volta do ser dela, né, da alma dela, né, que fica ali em volta do corpo físico, não importa se é energia do duplo etérico, ela cria um campo áurico ali, que quando outra pessoa se aproxima, ou ela se aproxima de outra pessoa, ela praticamente induz a outra pessoa a ser boa. A troca de energia pelo campo áurico. Então, quando você dá o exemplo, que você consegue lidar com a culpa e corrigir o defeito, ou buscar a correção, você já modifica o seu campo áurico. Já as pessoas em volta de você já começam a se modificar. Então é sobre isso que eu busquei intuição hoje. Tá bom? Obrigado a vocês por acompanharem o meu canal. E se Deus quiser, já vai ter mais vídeo aí logo nessa semana, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.